uma alegria para nós recebê-lo aqui e nós gostaríamos então de fazer algumas perguntas, aproveitando essa oportunidade da 22ª Conferência Estadual Espírita. Tendo em vista a obra Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindos de Alcíone, tendo em vista que estes espíritos eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira bênção encontrar-me nesta 23ª Semana Espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcíone são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa Terra, no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles, de uma outra onda vibratória, com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro, e não diretamente, pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto, agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual, da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Com relação aos corpos, há uma referência de que alguns órgãos não seriam mais necessários no futuro. Nesse processo, já alguns deles são conhecidos? Você poderia nos dizer que tipo de órgãos nós poderemos, enfim, não mais ter no futuro? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o nosso trato digestivo seria aliviado. O intestino, por exemplo, seria um pouco menor. Também o estômago, porque a própria alimentação que nós iremos utilizar será menos brutal e menos artificial, como esta que nós temos utilizado na base de hormônios, desde as carnes variadas, que para aumentar a produção recebem altas doses de hormônios que são transferidos prejudicialmente para o nosso organismo. O futuro corpo, já não tendo necessidade de uma alimentação tão densa, já vem preparado para receber essa nutrição que será mais energética do que no volume de ordem material. O aparelho respiratório também seria aprimorado para poder dar maior versatilidade à criatura humana. E os sentidos habituais, os 5 sensoriais, seriam estimulados a abrir as portas do 6º sentido para a comunicação mais psíquica do que aquela verbal, gráfica ou oral. Que maravilha. Divaldo, com relação a Francisco de Assis, ouvimos falar que Francisco de Assis deverá retornar ao cenário terrestre, sobretudo em terras europeias, onde então teria uma missão semelhante àquela que desenvolveu no século XIII. O amigo podia nos dizer se isso já se concretizou? Os espíritos informam que a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente por causa da alta incidência da depressão, que atingirá o seu clímax
mais ou menos na próxima década, ou na década que iniciamos, pelos anos 24 a 26, com uma grande incidência de suicídios, que eles acreditam será a primeira causa mortes, face aos transtornos emocionais, depressivos e outros conjunturais dos relacionamentos humanos. Então, penso eu, que a partir dos anos 30, espíritos do porte de Francisco estarão reencarnando-se para, naturalmente, por volta de 45, fazer-se identificar como os grandes gênios da nova era. Que maravilha. A história registra que mesmo antes da desencarnação de Francisco de Assis, as normas que ele elegera para a ordem franciscana estavam sendo deturpadas, alterando-se-lhe o sentido, o valor. Falando do oásis de trabalho e bênçãos que você e o tio Nilson ergueram na cidade de Salvador, a Mansão do Caminho, você teme que após a sua desencarnação algo semelhante venha a acontecer? Para ser honesto e sem ter a presunção de que faremos falta, naturalmente sofrerá ligeira modificação, porque cada indivíduo que vem administrar irá naturalmente transmitir a sua forma de pensar. Tem sido a nossa preocupação, fazendo uma paráfrase à vida de Francisco, criar na Mansão do Caminho o que chamamos sutilmente de uma nova Úmbria. A nossa experiência de convivência coletiva tem sido exitosa para os padrões da época de hoje. Mas, ao mesmo tempo, não temos logrado aquele desejo da compreensão primacial do Evangelho e as outras secundárias. Embora sejam todas pessoas excelentes, devotadas, portadoras de uma grande predisposição para o bem, os vínculos com os interesses terrestres ainda predominam em a nossa natureza. E nós, eu e pessoa, penso muito que desencarnarei sem ver concretizada essa maneira de ser a mansão, um modelo mínimo do que poderá ser a nova sociedade. O nosso objetivo essencial em nossa instituição é nunca negar. Dizemos em tom de brincadeira, é necessário não dizer que nós não podemos ajudar. Sempre podemos ajudar. E quando não tivermos o que a pessoa solicita, daremos o que nós possuímos. Abordaremos a questão do Evangelho, transmitiremos energias através de passes, levaremos as atividades espirituais e contribuiremos com os recursos materiais que para nós são importantes, porém, nessa faixa, parte secundária. Temos conseguido algo, porque necessitamos hoje de funcionários para levar adiante a obra. E como eles não têm o espírito da obra em si mesmo, temos algumas dificuldades em fazê-los entender que a nossa instituição é uma empresa. Muito tempo eu lutei para tirar a palavra empresa, mas fui vencido pela comunidade. Então eu passei a usar sutilmente a empresa de Jesus. E Joana escreveu uma mensagem a respeito do que é a empresa de Jesus, do que são os métodos da empresa de Jesus. Ela então me disse que Jesus é o grande empresário, que é o maior que se conhece, porque é o presidente da empresa de amor instalado na terra. E que aqueles que são servidores abnegados são, portanto, credores de maior entendimento. Os outros ainda estão na fase de permutar. São servidores, mas têm as suas necessidades que devem ser remuneradas. Mas que chegaremos ao momento de que essa empresa de Jesus será totalmente diversa. De uma maneira feliz, no ano que passou, nós iniciamos, através de amigos experientes, conhecedores de tecnologia, uma mudança radical, desde a administração ao comportamento, para que nos próximos 10 anos tenhamos um esquema que possa proporcionar a segurança das bases, mesmo que faltem os corpos meu, de outros companheiros que estamos encarnados, aqueles que forem participar de alguma forma, terão que assimilar através dos impositivos estatutários. E depois de 10 anos, então, a nova mentalidade construirá a entidade de amor, para poder servir, talvez, de modelo a outros menos experientes. Divaldo, todos nós nos extasiamos ante alguns relatos das suas produções mediúnicas, como, por exemplo, a conferência em Coatepec e as curas ali ocorridas. Poderia nos falar dessa experiência? Algo semelhante se reproduziu em outras localidades? Sim. Tem se reproduzido de uma forma sutil e discreta para não chamar a atenção. Nós vamos muito ao interior da Bahia uma vez por ano. Isso desde 1970. E é uma região muito difícil de acesso. Só há pouco tempo chegou a tecnologia, chegaram estradas, porque ela fica entre a cidade do Salvador e Brasília. E com a construção da estrada Salvador-Brasília, ela recebeu alguns benefícios. E naquela região, certo dia antes de uma palestra, uma senhora paralítica, que era cliente do nosso anfitrião,
ela foi acidentada e arrebentou os ossos da bacia. E estava recebendo terapia dele próprio, Dr. Epaminondas Correia e Silva. E quando nós chegamos para a palestra, ela havia sido levada com 2 muletas de madeira. Ela me disse chorando: "Ah, Sr. Edivaldo, peça a Jesus para me curar. O Senhor me ajude. Eu disse: minha filha, eu sou apenas um expositor. Não tenho faculdade curativa e não tenho outras percepções. Então eu vi o Espírito de Joana de dizer, quando for na hora da prece final, que ela se vinculasse mentalmente, porque Joana ia pedir aos benfeitores para ajudá-la. Eu proferi a palestra e me esqueci. Mas quando eu cheguei na hora da oração da gratidão, que é sempre variada, eu recordei-me e olhei para ela. Ela estava sendo dobrada em profunda concentração. Eu fui continuando a oração. Quando eu cheguei na parte que agradecia a bênção das pernas para poder andar, ante aqueles que são paralíticos, etc., ela derrubou as muletas, levantou-se com muita serenidade, oscilou um pouco, fez a volta e saiu. Eu fiquei surpreso. Mas as pessoas que a conhecem notaram também. Terminada a reunião, o esposo veio com ela e ela disse: Edivaldo, eu fiquei boa, absolutamente boa. Eu não andava, mesmo com a ajuda das muletas, e as muletas são deixadas aí. Então eu depois ia ver como Deus é misericordioso e fiquei impressionado. O doutor Epaminondas levou-a no dia seguinte ao hospital para fazer radiografias e fez uma série para comparar com aquelas que ele tem no prontuário. Todos os ossos, antes, em processo de reconstrução, estavam corrigidos com alguns calos, como se eles fossem unidos e tivessem imperfeição. Então, um amigo nosso, Washington Fernandes, ele tem sido gentil, escreve a meu respeito, é um advogado brilhante do estado de São Paulo. Ele resolveu ir fazer a pesquisa e documentar. E constatou que realmente houve uma mudança muito grande nos processos de recuperação dos ossos. E a partir daí, todos quantos me pedem: estou doente, na hora da prece, os guias vão me ajudar. Tem ocorrido algumas curas que nós silenciamos e deixamos que aconteça pelo merecimento do próprio paciente. E eu tenho muita preocupação com isso, para não cair no lado mágico, místico e fanático, e deixar a parte doutrinária no segundo plano. Ok, obrigado. Divaldo, e você? Nós sabemos das tuas dores, né, das dores que tu tem acometido nesses últimos tempos. E há sempre uma curiosidade, se durante as atividades essas dores permanecem, desaparecem, como estão? Adriano, é algo que a mim me surpreende. Se eu pudesse, ficaria o tempo inteiro nas atitudes espíritas, porque todas as dores e sensações de mal-estar desaparecem por milagre. Eu mesmo fico suspeitando: meu Deus, será que isso é uma fixação neurótica? É um transtorno de autossugestão? Porque tem vezes que eu estou tão mal, pela manhã principalmente, sem poder levantar-me, que eu me atiro ao chão para pegar o remédio a 2 passos. E quando alguém vai me visitar, sempre é meu filho Otaviano, eu peço para ele me ajudar a levantar, porque eu não tenho forças. E as dores são muito grandes. Outras vezes eu peço ao Juan para que ele me aplique o método Aliana. É o único que me faz dormir, sem remédio. Mas o curioso é que nessas ações espirituais, algo ocorre, que o meu organismo muda. Faz anos eu tive um infarto do miocárdio e uma morte aparente, uma quase morte. E fiquei com uma deficiência cardíaca. Ainda nos fazia o transplante. Estavam fazendo as primeiras experiências na África do Sul. Mais tarde, bem mais tarde, digamos que há 4 anos, eu tive necessidade de fazer uma pequena cirurgia. E amigos me levaram a um hospital de renome no Brasil, que é uma referência internacional. Apresentaram-me ao seu cardiologista, que é um homem de representação internacional. Ele me submeteu a todos os exames, as coisas. Eu estava com muita taquicardia. E depois, quando ele fez os estudos, ele disse: algo aconteceu com as artérias cardíacas. Porque a razão do meu infarto, da minha parada cardíaca, é que eu tinha uma artéria com 95% problematizada, a outra com 75% e a terceira com 60%. E naquela época o cardiologista disse: é impossível estar vivo. E eu não sentia nada. Mas então agora o médico disse: notei uma coisa estranha. Eu já atendia muito mais de 5.000 pacientes. E o seu organismo fez algo que é a primeira vez que eu vejo. Eu perguntei: mas doutor, não estou entendendo. Ele disse: a irrigação do coração continua perfeita. Porque uma veia fez uma curva para nutrir o coração e você está tendo nesta veia o que seria a artéria que produz a sua sensação, porque a artéria continua bloqueada. No entanto, da forma cardiológica, você está muito bem, aos 88 anos na época. Quando eu completei 90 anos, porque qualquer atividade médica que eu for a esse hospital, sou submetido logo ao eletrocardiograma por causa da idade, quando faz os bloqueios das hérnias. E ele examina e diz: olha, você tem um coração excelente para uma vida longa. E um dia ele me perguntou: como é que você explicaria isto? Tratando-se de um homem materialista, eu pensava. Então eu expliquei que os bons espíritos me levantaram do leito, que eu estava desenganado,
tinha, digamos, no máximo 40 dias de vida, e lentamente eu me recuperei tomando apenas vasodilatador, Isordio. Mas isso somente é um paliativo. Dilata a artéria para passar o sangue, mas não resolve o problema. E então eu expliquei que eu acho que os espíritos devem ter feito alguma coisa para poder me proporcionar a oportunidade de continuar trabalhando. E, curiosamente, eu não tive mais nada no coração, exceto taquicardia. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu estava em Miami, na residência de um querido amigo espírita, e estava a taquicardia tão forte que eu estava tendo dificuldade respiratória. Então, o Juan me havia apresentado o livro dele sobre a terapêutica energética, e eu disse, então aplique a Liana em mim. E ele aplicou. É um método de transmissão vibratória. E eu fiquei 1 ano sem taquicardia. Eu não sou uma pessoa impressionável. A própria vida me ensinou a ser cauteloso. No fim do ano passado, mais ou menos em outubro, eu tive muitas emoções, muitas preocupações, como é natural, algumas dificuldades, alguns desafios, e a taquicardia voltou. Então um dia eu pedi para ele me aplicar novamente, eu digo, olha, Juan, voltou a taquicardia. Ele aplicou, orando, naturalmente, e eu fiquei absolutamente bem. Não tenho, organicamente, nenhuma doença, exceto as hérnias de disco, que eu fiz o 4º bloqueio. E o médico me disse agora, já não deve fazer, porque a alta carga de cortisona no organismo lhe fará mal. Então eu acredito que quando estamos honestas, sinceramente, a serviço de Jesus, no meu caso, por meio da doutrina espírita, não nos faltam os recursos. E toda hora eu digo a meus amigos, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais é acrescentado. Então,